Oi, gente, tudo bom? Eu li a continuação do livro Tronos de Vidro, da autora Sarah J. Maas, que é uma queridinha entre o público que adora leitura, especialmente leitura fantástica, leitura que tem várias coisas de mistério, vários momentos de ação e aventura. Essa obra, ela dá continuidade ao primeiro livro e tem como subtítulo A Coroa da Meia-Noite. Eu sinceramente não entendi muito bem essa questão da Coroa da Meia-Noite, mas de uma forma geral é uma obra muito envolvente. Eu duvido que você comece o livro e não consiga terminar logo na sequência, porque apesar de ser uma obra bem comprida, tem diversos capítulos, várias páginas, é dividido em duas partes, é uma leitura leve que vai sempre te conduzindo a cada novo capítulo, você não vai abandonar aquela obra com certeza. Eu vou comentar aqui nesse vídeo bastante sobre a produção, sobre o produto de uma forma geral, mas tudo sem spoilers, então fica tranquilo se você ainda não leu as obras, aqui você não vai ter nenhum tipo de revelação. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre Tronos de Vidro, sobre a sequência do primeiro livro com A Coroa da Meia-Noite, falar um pouquinho sobre a autora Sarah J. Maas, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu sempre trago muito vídeo sobre literatura, mas também sobre cinema, sobre seriados, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, seja bem-vindo. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que não conhecem o canal e essa comunidade cresça. Também aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários comenta pra mim se você já leu as obras da Sarah J. Maas, se você já leu essa saga Tronos de Vidro ou alguma outra que tenha alguma ligação com a autora, vamos trocando essa figurinha. Em O Trono de Vidro, A Coroa da Meia-Noite, que é a segunda obra ali daquela saga, a gente acompanha a continuação da vida da Celaena. A gente conheceu a personagem Celaena Sardofin no primeiro livro. Antes disso tem um prequel, tem um outro livro que foi lançado posteriormente, mas que cronologicamente se passa antes do Trono de Vidro 1. Mas para você entender os acontecimentos, você basta ter lido o primeiro livro. E sem ter lido o primeiro livro, eu duvido que você entenda muitas coisas desse livro em si. A gente acompanha a Celaena fazendo a sua primeira ação como assassina do rei. Porque, se você não lembra, no primeiro livro, ela ganhou um torneio, então ela foi escolhida como assassina do rei, ela tinha sido presa, e antes disso, quando ela foi descoberta como uma possível assassina, ela era assassina de Adalã, foi oferecido para ela ganhar esse torneio, então se tornar assassina do rei, para poder abater esse tempo que ela tinha ali presa por alguns outros crimes que ela tinha cometido. Ela estava presa ali na mina de sal. Então ela tem que cumprir alguns anos como assassina do rei, fazendo absolutamente tudo que ele mandar, para só depois ela ganhar de fato a liberdade. Porém, a gente começa a ver que, apesar dela cumprir algumas coisas que ele manda, essa questão de assassinar as pessoas, ela tem sempre burlado. Então ela não tem matado especificamente as pessoas, ela só tem fingido, e até então tá tudo bem. O rei tá acreditando nisso, ela tá ganhando dinheiro, ela tá mantendo os seus contatos ali no reino, sem de fato ter matado pessoas que ela considerava inocente. Porém, a próxima tarefa dela é matar uma pessoa que ela conhecia. Então, ela já teve um contato prévio com essa pessoa que o rei quer que ela mate, que é o Asher. A gente não conheceu ele no primeiro livro, mas nesse a gente entende a conexão dela, do passado dela com o personagem. E ali ela passa a questionar todas as tarefas que ela tem que fazer. Então ela começa a descobrir um pouco mais sobre a vida do Asher, o que ele tem feito atualmente e quais seriam, teoricamente, os motivos do rei querer que ela mate esse personagem. Uma coisa muito legal dessa obra é que a gente acompanha com muito mais profundidade as relações entre os personagens, porque o primeiro livro basicamente era somente o torneio, então ela participava de diversas tarefas para poder no final ver se ela ia se tornar ou não assassina do rei. Apesar de ter a introdução de alguns personagens, é nesse segundo livro em si que a gente entende um pouco mais do passado deles, um pouquinho mais da interação deles com a própria Celaena. Então a gente tem um pouco mais sobre o passado do Dorian, então a gente descobre várias coisas sobre a vida dele. Então ele tem umas questões
com o passado, algumas coisas que ele não conhece sobre si mesmo, que a gente vai sendo introduzido nesse livro. O próprio relacionamento da Celaena com o Cal, que é o chefe ali da segurança do castelo, muito amigo do Dorian, e a Celaena sempre teve uma certa tensão sexual, alguma coisa assim, mas nunca de fato rolava alguma coisa. Nesse livro a gente tem um pouco mais de entrosamento entre os dois, não tô falando que tem um relacionamento ou não, mas existe um pouco mais de profundidade nesse relacionamento entre os dois. Isso é muito legal porque a gente também vê um pouco da vulnerabilidade do Cale, porque a gente tem sempre aquela coisa dele ser o chefe da segurança, sempre pensar de uma forma racional, apesar dele ter um cuidado com a Celaena, mas não tem aquela coisa profunda como a gente tem nesse segundo livro. Nesse segundo livro a gente descobre um pouco mais sobre a família dele, descobre um pouco mais sobre um amor passado que ele teve, um pouco mais sobre algumas questões que ele tem com alguns personagens que ele não gosta nesse livro. Então eu gostei muito mais por conhecer melhor os personagens. Eu achei que esse livro foi muito mais aprofundado do que o anterior. O anterior foi muito mais ação. Esse tem ação, sim, mas tem muito mais também de um background de uns personagens. O que a gente precisava, porque a gente precisava criar uma empatia com eles, que talvez a gente não tivesse criado no livro anterior. Por outro lado, por ter essa questão dessas pausas, dessas explicações, aqueles momentos mesmo de reflexão, que o personagem pensa um pouco sobre o passado e a gente passa a conhecê-lo melhor, é um livro mais lento. Eu senti que, comparado ao primeiro, é um livro que demora um pouco mais para engrenar, demora um pouco mais para te fisgar. Eu achei ele um pouco mais confuso que o anterior, por ter muito mais personagem que antes não tinham sido introduzidos. Então tem algumas terminologias que não existiam nos primeiros livros, no primeiro livro, que deixa a gente um pouco confuso. Então ele não é tão fácil de entender quanto o primeiro. Então nesse a gente é apresentado algumas mitologias, algumas lendas, algumas coisas relacionadas não somente aos passados da Celaena e dos outros personagens, mas também da própria região ali, então de Adalã, de todos os países vizinhos ali, tudo que faz divisa ali com o país onde ela tá. Então tem muito mais complexidade esse segundo livro. Ele também tem uma carga dramática muito maior, tanto é que a gente tem perdas, a gente tem assassinatos, tem coisas muito mais explícitas, tem momentos muito mais tensos, tem momento que vai te fazer chorar. Eu chorei lendo esse livro, por exemplo, coisa que eu não fiz com o livro anterior. Então ele tem uma carga dramática muito maior e dá aquele peso muito mais, deixa o livro muito mais sombrio, muito mais sóbrio do que o anterior. O anterior teve momentos em que eu ria com algumas interações da personagem, especialmente dela com o Rei Dória. Nesse não, são raros os momentos em que você sente essa leveza da vida da Celaena. Muito pelo contrário, tudo que vai acontecendo é pancada atrás de pancada, sabe? A personagem, ela tá evoluindo muito, o que também dá uma grande complexidade pra ela. Ela vira uma personagem muito mais séria, uma personagem muito mais sagaz. Eu acho que ela tem umas espertezas que ela não tinha no livro anterior, então eu gostei bastante. Porém, ele é bastante diferente que o primeiro livro, então por isso que eu vi muita gente pela internet comentando que não gosta muito do Coroa da Meia-Noite, que acha um livro muito diferente, que foge a muitas coisas que foram tratadas no primeiro livro. Eu acho que de fato ele é extremamente diferente, só que ele é um livro meio, né? Porque a série continua muito mais pra frente, então ela precisava das revelações que foram dadas nesse livro. A gente precisava entender que a obra ia seguir por um lado muito mais sério, que ia seguir por um lado muito mais fantasioso. A gente tem muito mais fantasia, como eu comentei, tem folclore, tem lendas aqui nesse livro, então a gente precisava ser introduzido pra isso, né? Então é um livro perfeito pra ser um livro meio, de fato. Então ele te instiga a querer continuar a saga. A Sarah J. Maas não é boba, né? Essa autora, ela quis te fisgar pra você continuar a ler todos os outros livros e acabar matando a série, lendo tudo, dando dinheiro pra ela, a gente se apaixonando pelos personagens. Ela fez tudo de caso pensado e fez direitinho. Então é isso, gente. Eu recomendo bastante a leitura de A Coroa da Meia-Noite. Eu particularmente gostei muito mais do primeiro, por todos esses pontos que eu destaquei. Eu acho que é um livro muito mais leve, muito mais fácil de ler. É um livro que tem uma pegada muito mais de ação, se foca na questão mesmo
de você saber se ela vai ganhar ou não o torneio, e esse não, esse em si tem diversos mistérios. A Celaena, ela acaba virando uma grande investigadora, né? Ela acaba virando uma grande detetive de várias coisas, ela se consolida como uma assassina, como uma mulher letal, então as pessoas temem a presença dela. Então é realmente um livro importante pra gente continuar a saga, mas de fato não é o meu preferido. Eu prefiro o primeiro, mas vale muito a leitura. Recomendo, se você gosta desse gênero de livro, ler toda a série Tronos de Vidro. E eu prometo que eu vou ler as continuações e depois eu trago aqui também no canal falando todas as minhas considerações, o que eu achei. E aí vai trocando também figurinha comigo na caixinha de comentários, que isso faz toda a diferença. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!